Cumprimento a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Rei eterno. Glória a Jesus, Deus é maravilhoso, Deus nos acordou para nós desfrutarmos de mais um dia de bênção, de vitórias. Vitórias porque tem guerras. Não existe receber vitória sem guerras, sem lutas. Graças a Deus por essa oportunidade de vida, mais uma chance que o Senhor nos dá para nós enfrentarmos um dia. Esse dia cabe a cada um de nós dirigi-lo, conduzi-lo. Eu posso ser abençoada e posso ser amaldiçoada. Esse dia está na minha conduta hoje, como sempre. Eu posso inclinar para as bênçãos, buscá-las, ou posso inclinar para as coisas malditas e incliná-las. Como eu disse, vitórias. Por quê? Porque nós vamos ter guerra. Mas se a gente curvar diante das guerras, com certeza seremos vencidos. Porque ela está constante ao nosso redor. Constante, constante. Então nós vamos buscar fé no Senhor e inclinar, puxar para as bênçãos, né? O inimigo vem aqui para puxar para o lado ruim, vai tentando, né? Alguém pode ser usado por ele para poder instigar a pessoa a ficar nervosa, né? Um parente que vem em casa e alguma coisa assim desse tipo, que vai puxando você até você ficar nervoso. Mas você tem que ser esperto. Você vai inclinando para a bênção, vai inclinando para as coisas boas. Não vai deixando o inimigo tomar conta. Porque esse dia é muito especial. Hoje não é porque é o domingo. Se fosse uma segunda ou um dia da semana outro, também. Todos os dias nós temos que guerrear para inclinarmos as coisas boas, seguras. Se tiver inclinação para o mal, seremos vencidos. Mas vamos vencer o mal com o bem, em nome de Jesus. E orando, clamando a Deus por nós, para que nós venhamos ter força e graça, para depois nós estarmos orando pelos nossos irmãos, nosso próximo. Quero estar deixando uma palavra aqui para nós meditarmos em 1 Coríntios capítulo 12, a qual o subtítulo começa antes do capítulo. Está escrito assim, acerca da diversidade, não a diversidade. A diversidade já é outro assunto. Diversidades de dons espirituais. Vou ler assim. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de cooperações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito
é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a cooperação, a operação de milagre, de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente cada um como quer. Então, tá vendo que coisa mais maravilhosa? Aqui a gente viu diversidade de ministérios, de dons, né? Mas nós vemos o quê? Que o Espírito Santo é um, né? Então não existe vários espíritos, mas o Espírito Santo, ele é Deus, é o Espírito de Deus que está na nossa vida. Como Deus é todo-poderoso, ele tem todas as virtudes. Ele tem todas as virtudes. Ele pode distribuir para os seus filhos através do Espírito Santo. Por isso que Jesus disse: temos que nascer da água e do Espírito. Porque o crente que é batizado nas águas, ele precisa buscar o batismo com o Espírito Santo para confirmar isso, para ser revestido de poder. Porque muitos irmãos se acomodam, é batizado nas águas e fica por isso mesmo. E não pode, vamos nascer do Espírito também. Ah, mas todos nós já recebemos o Espírito. Tá, receber o Espírito é uma coisa, mas a gente tem que buscar o revestimento de poder, né? E deixar o Senhor usar nós no corpo de Cristo, na igreja, como Ele quer, né? A gente não sabe que dom que Ele quer dar para você, para nós, né? Às vezes Ele quer usar a pessoa na palavra, porque é necessário para o crescimento do corpo de Cristo. Tem outras pessoas que têm a fé, o dom da fé, né? E o dom de curar, né? Outros, a operação de maravilhas, a profecia, tem vários dons. Mas eu observo aqui que tem algo aqui que não é citado, né? Deixa eu contar aqui, que ver. São 9 dons, né? Deixa eu confirmar. E a diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo, e a diversidade de cooperações, mas o Espírito de Deus que opera tudo em todos, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Vamos lá. O Espírito dado a palavra da sabedoria, o Espírito a palavra da ciência, a fé, o Espírito de dons de curar, maravilhas, profecias, discernimento de espírito, variedade de línguas e a interpretação de línguas. São 9 dons. Só que aqui nesses 9 dons eu vejo que aqui não tem algo que eu já escutei muitas pessoas falarem: dom de orar. Já falaram muito isso. Mas eu não vejo aqui nessas distribuições. Por quê? Porque a oração, ela não é um dom, mas sim, ela é uma virtude, eu creio.
ou é um sacrifício. Eu não vejo nem nos frutos do Espírito o dom de orar. É um sacrifício vivo, porque através da oração, olha que tremendo, é que nós vamos adquirir essas virtudes, esses dons maravilhosos que estão aqui registrados pelas mãos do nosso amado, querido apóstolo Paulo, que Deus ordenou a ele para que escrevesse os mandamentos do Senhor. Essas palavras de sabedoria profundas, né? Só uma pessoa cheia do Espírito Santo poderia escrever todas essas cartas. Um homem natural não tem sabedoria para escrever tudo isso. É pelo Espírito de Deus. Então a gente vê aqui que não tem, né? Então, por exemplo, eu gostaria de ter, por exemplo, o dom da sabedoria. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar. Ele já é meu. Ele já está à minha disposição. Então eu tenho que buscar. Como que eu busco? Orando, jejuando, se sacrificando, renunciando o mundanismo, não deixando o mundanismo entrar dentro da gente. Tem que bater em cima até receber. Até receber. Né? Então, a pessoa quer ter o dom da palavra. O que ela tem que fazer? Tem que buscar. Quer ter o dom da palavra, mas não lê a Bíblia, não ora, não jejua, só fica no mundo, só fica colocando dentro do corpo, da mente, só músicas mundanas, filmes mundanos, come o dia inteiro, mundanismo. Como que essa pessoa vai ter o dom da palavra? É um perigo, porque a hora que ela tiver a oportunidade, que ela querer pregar, o que ela vai soltar? Vai soltar o que tem dentro do coração. Igual a gente vê aí nos YouTube da vida, né? Mulheres, homens pregando e soltando palavrão no meio da pregação. Por quê? Porque fala aquilo que o coração está cheio, né? Então nós temos que examinar a palavra, encher o nosso coração da palavra, buscar Deus, porque oração é guerra. É guerra. Guerra mesmo. Nós temos que lutar. Há muito tempo, né? Eu já estou com 57. Desde que eu conheço por gente, eu sempre estou orando. E é uma luta. É uma luta. A gente ora, tudo bem, está orando. Aí, dali a pouco, o pensamento da gente, porque a gente está orando, mas o pensamento da gente, ele corre. A gente não deixa de estar consciente. E é aquela guerra. Os pensamentos vêm para distorcer as orações, para a gente levantar, a gente começa a lembrar das coisas que a gente tem que fazer. Alguém chama a gente, e quando a gente está orando sozinha, que não tem ninguém para chamar a gente, ou de madrugada, pelo mundo espiritual, a gente vê pessoas andando perto da gente. O inimigo, ele faz de tudo para você levantar da oração, mas de tudo. Agora não, graças a Deus, né? Porque depois você vai vencendo, você tem que vencer. Você não pode parar de orar. Você não abre o olho. Dá a impressão que alguém está te chamando, que alguém está te tocando. Mas aí você vai resistindo, você não abre os olhos, você mantém aquele horário, aquele propósito que você falou. Você falou que vai orar meia hora, você mantém aquele propósito. E você não abre o olho, não abre. Você tem que vencer.
Aí depois que você venceu, aí você ora meia hora, 1 hora, e é tremendo. Mas ainda é a guerra, muita guerra mesmo. Quantas das vezes, agora não, graças a Deus, né? Mas no começo, quando a gente começa a fazer uma campanha assim, até dentro da igreja, ele afoga a gente, afogava, né? Vinha aquele cheiro assim de cigarro no nariz da gente, né? Os demônios, o demônio pombagira, né? Querendo afogar a gente com cigarro, querendo afogar a gente com cheiros, com odores, para a gente parar de orar, para a gente ver quem é que está fumando perto da gente e não tem ninguém, né? Então, e a gente tem que vencer. Então, a gente vê aqui nas diversidades dos dons que nesses 9 dons não tem dom de orar. Mas esses 9 dons a gente consegue o quê? Orando, né? Orando. Então, o Senhor, usando Paulo, diz assim: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos dons espirituais. Vocês bem sabiam que vocês eram gentios, vocês eram levados aos ídolos, mudos, conforme eres guiado. Né, como eu sempre falo, que os gentios é a nação brasileira, a nação argentina, japonesa. Então, nós não somos israelitas nem judeus, é gentios. Mas quando a gente aceita Jesus, aí nós somos um corpo só. Aí a gente já faz parte do corpo de Cristo. Então, por isso que ainda tem muitas pessoas aqui na nação brasileira que adoram os ídolos, porque é os gentios. Eles são gentios ainda. Mas se eles aceitam Jesus, eles passam a ser israelita pela fé, fazendo parte do corpo de Cristo. Aí o mesmo Espírito Santo que habita nos judeus convertidos é o mesmo Espírito Santo que habita nos gentios convertidos, no índio convertido, no negro convertido, no argentino convertido, em todas as nações, tribos, línguas e nações que aceitam Jesus Cristo, que nasce da água e do Espírito, já passa a ser israelita em Cristo, novo Israel. Esses costumes de se dobrar perante ídolos já não tem mais. Já começa a adorar a Deus em espírito e em verdade. Em verdade, né? Porque tem muitas vezes que a pessoa ora em espírito, mas não está orando em verdade. Então tem que ser espírito e em verdade, verdadeiramente. E buscar também os dons espirituais, né? Então o Senhor está falando tanto, tanto para nós orarmos, para nós buscarmos, e a gente está acomodado. A gente não está orando conforme o Senhor quer que oremos, né? A gente tem que orar bastante pela gente, né? Para nós ficarmos bem espiritualmente, para que nós venhamos estar orando pelos outros também, né? E buscar para a nossa vida os dons de Deus. Tem 9. Quando a gente é batizado com o Espírito Santo e com fogo, o Senhor já manda esse pacote. Agora vai de mim eu abrir um deles, né? O que está dentro dele. Nesse pacote do batismo com o Espírito Santo tem 9 dons. Tem 9. Será que nenhum eu vou usar? Será que nenhum cabe a mim? Será que um desses eu venho me sobressair melhor? Só que não é assim, eu vou profetizar na vida da irmã. Corre lá e profetiza. Não é assim, não. É pelo Espírito Santo, é o Espírito Santo que guia a pessoa, é o Espírito Santo que enche a pessoa em dom de profecia. Não é a gente que vai lá, coloca a mão na pessoa e fala um monte de coisa que a gente quer falar, né? Não é.
né? E a gente está vendo nos últimos dias que é um tal de profecia daqui e dali que dá até medo, né? E a gente tem o discernimento do Espírito, que é um dom também, de discernir os Espíritos. Ah, graças a Deus que eu tenho esse dom, porque com certeza, porque olha, a gente sente quando é de Deus. E o irmão, a irmã também, né? A pessoa que está ouvindo também sabe. Tem muitas pessoas que sabem quando a outra é usada por Deus ou não. Mas tem outros que são indoutos ainda. Tem muitas pessoas imaturas na fé. E essas pessoas são enganadas. Vem um aí com a profecia aí atravessada e fala um monte de coisa. Separa casal, fica falando que o marido está em adultério, sendo que o coitado não está. Fica falando mal da esposa, profetizando, falando coisa horrível. É espírito do mal. Então nós não podemos deixar se enganar. Por isso que nós temos que orar, buscar Deus, para nós crescer na fé, amadurecer, ser crente maduro, para não ficar em rodas de más conversações, falando coisas que não é verdade, né? Nós temos que buscar o dom de curar, o dom de intercessão aí. Eu falo dom de intercessão, mas não está aqui. Mas a gente tem que interceder um pelos outros também, porque o mesmo que escreveu essa carta também escreveu para que nós venhamos interceder um pelos outros, né? Orar pelas autoridades. Então, nós temos que estar muito bem espiritualmente, porque às vezes a carne não está muito bem, né? A carne às vezes está cansada, como Jesus falou, a carne é fraca, às vezes ela está cansada, às vezes ela se abate, né? A carne, mas o espírito está pronto. Quantas pessoas estão enfermas, mas o espírito dela está pronto, né? Eu fiquei admirada porque esses dias eu estava com uma dor de cabeça muito forte. Assim veio aquela dor de cabeça, né? Porque a gente abusa um pouquinho, né? E eu estava com dor de cabeça, estava bem forte. Mas eu estava tão feliz. Eu não estava compreendendo o que estava acontecendo. Eu estava respirando bem. Aí eu respirava assim, de madrugada, com aquela dor de cabeça. Eu respirava assim, aquele ar gostoso, diferente. As vias respiratórias estavam bem, eu respirava assim tão bem. E aquela alegria. E eu não compreendia, não estava compreendendo. E fiquei assim, até em tom de riso, na cama, meditando no Senhor. Aí, e nem me preocupei assim em tomar um analgésico, nada. Mas eu estava admirado com o que estava acontecendo. Eu respirava bem, e aquele ar gostoso dentro de mim, aquela coisa gostosa. E eu falei, ó Senhor, é o teu Espírito Santo em mim, é a tua graça. Ainda que a nossa carne esteja dolorida, mas o Senhor está dentro da gente. Glória a Deus. E Deus é maravilhoso, eu amanheci ótima. Para a glória de Deus, porque Deus é vivo. E esse Deus habita dentro de nós. Nós não podemos deixar Ele embora. Nós não podemos perder Ele por nada. Glórias a Deus. Então vamos ficar com essa palavra. Vamos fazer um sacrifício de oração. Vamos romper com as guerras interiores e vencer. Quantos irmãos falam, eu tenho tanta vontade de orar, tenho tanta vontade de buscar Deus, mas eu não tenho força. Mas não precisa de força. Caia aí onde você está e ora. Caia aí na cozinha mesmo. Eu faço isso às vezes.
dá aquela vontade de orar, o Espírito Santo me impulsiona para me orar. Eu falo, ai meu Deus, vou acabar de fazer o almoço e vou orar. Aí muitas das vezes eu acabo de fazer o almoço e já não tem mais aquela graça. Então o que que eu faço? Eu já conheço, eu já sei como que é, então eu desligo todas as panelas do jeito que tá e caio ali na cadeira para orar a Deus. Porque se eu deixar, depois eu não oro. Então é bom a gente obedecer o Espírito Santo na hora que ele está impulsionando. Amém? Vamos ficar com essa palavra, vamos buscar os dons espirituais, mas tem que ser em oração. Não adianta querer buscar de outra forma, porque fica aguado, fica horrível, fica uma manga aguada. Quem que quer comer uma manga aguada, né? Não tem jeito, né? Então vamos buscar o fogo do Espírito Santo. Amém. Tenhais um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos para a igreja, hoje tem culto, irmãos. Vamos adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Deus abençoe a cada um em nome do Cordeiro de Deus que vive, que reina para sempre. Amém.